Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional, em conjunto com a seccional do Amazonas, solicitaram ao Corregedor Nacional do Ministério Público a abertura de reclamação disciplinar contra o promotor Valber Nascimento. Ele teria comparado uma advogada a uma cadela durante o julgamento. Ela disse aqui, e gritando, que estava revoltada com o fato de eu ter comparado todas as mulheres com cadelas, se referindo ao que eu havia dito que a minha mãe me dizia. Mas ela entendeu o que eu falei. Ela fez isso por deslealdade. Se tem uma característica que cachorro tem, doutora Catarina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E no quesito lealdade, e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar a Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo. Mas não a Vossa Excelência, a cadela. Nós, como gestão, e eu, como presidente seccional, não podemos deixar qualquer violação de prerrogativas. E nesse caso específico da doutora Catarina Estrela, a OAB agiu muito rápido. Nós fomos ao fórum ver no momento exato da violação. A advocacia se uniu para dizer não à violação das prerrogativas, não à violência contra a mulher, não ao cidadão que está naquele momento, não a que ele não tem a sua plena defesa. É importante frisar que quando ocorre uma violação de prerrogativas, essa violação é da defesa do cidadão. Naquele momento, era um tribunal de júri. A violação extrapola a termos que poderiam sair de lá os réus presos por falta de exercício total e exercício pleno de defesa. Por isso, a nossa seccional está atenta e firme nesse mistério de defender as prerrogativas. A Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da violação de prerrogativa da advogada, agiu muito rápido, junto com o Conselho Federal, inclusive por determinação do nosso presidente Beto Simonetti, o procurador de prerrogativas, de forma imediata, entrou em contato com a nossa seccional. Ou seja, nós estamos unidos. Conselho Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, na união, peticionamos junto ao CNMP para pedir afastamento das funções do promotor. Ou seja, além do desagravo, nós estamos agindo de forma efetiva para que essas violações de prerrogativas não voltem a acontecer. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público referendou por unanimidade a decisão da Corregedoria Nacional do MP que determinou o afastamento cautelar do promotor de justiça do Amazonas. A gente está mostrando para a classe e para o Ministério Público, que é tão honrado, e aqui serve para a advocacia também, que há de ter uma postura condizente com aqueles que fazem justiça e que são citados na Constituição como essenciais à entrega da justiça no Brasil. Então, com essas palavras, presidente, eu até outro dia eu estava conversando, só para terminar com o conselheiro Rogério, até pensar numa forma de algum enunciado, alguma forma de um encaminhamento do ponto de vista de aculturamento, né? Porque esse conselho faz muito, ele não só penaliza, né? Ele também doutrina de certa forma e dá exemplos e estimula o desenvolvimento do conhecimento. Então, para que isso não ocorra nunca mais, porque é assustador você ver um vídeo e aí certamente tem uma postura de gênero, porque eu não consigo ver aquelas falas direcionadas talvez para um promotor do gênero masculino. O
O órgão especial do Conselho Federal da OAB esclareceu que a atividade de assessoria jurídica e de consultoria jurídica prestada de forma comissionada aos membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário é privativa da advocacia. O órgão especial do Conselho Federal reforçou o posicionamento da ordem no sentido de que consultorias e assessorias jurídicas nos cargos de comissão prestados no Poder Executivo e no Poder Legislativo são privativos da advocacia. Há muitas vezes uma enorme dúvida na designação destes profissionais e a OAB agora reafirma esse entendimento de que tais cargos públicos somente podem ser ocupados por advogados e advogadas regularmente inscritos na OAB. O órgão especial do Conselho Federal respondeu uma consulta para esclarecer que mediadores e conciliadores judiciais eles ficam impedidos de exercer a advocacia nas comarcas e nos juízos em que eles prestam o serviço de mediação e conciliação. Com isso, garante-se maior independência no exercício dessa função pública, mas também não permite que, diante dessa função pública exercida na vara, possa haver qualquer tipo de privilégio no exercício da advocacia e, diante disso, o órgão especial do Conselho Federal respondeu consulta provocada pelos advogados que militam nessa área de mediação. O Conselho Federal da OAB apoia o projeto de lei 4830 de 2020 sobre destaque de honorários em processos administrativos previdenciários. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o PL segue no Senado Federal. O PL 4830 de 2020 é hoje, sem sombra de dúvida, a maior pauta da advocacia previdenciária brasileira. Esse projeto prevê a possibilidade de destaque dos honorários contratuais nos processos administrativos que estão no INSS. Então, permite ao advogado que ele destaque os seus justos honorários quando do pagamento para o segurado em um processo administrativo onde aquele advogado tenha atuado. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive sem necessidade de ir a plenário, e está no Senado Federal, onde aguarda aí a manifestação da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. É o tipo de projeto que, virando lei, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o segurado, que vai ter mais segurança na sua relação com o seu advogado. É bom para o advogado, evita ele levar o calote e não receber os seus honorários. E é bom, inclusive, para o Estado, para o fisco, porque até já fica separada para quem vai cada parte daquele recurso, daquele valor. Então, é um projeto onde todos têm a ganhar com a sua aprovação. É muito importante que seja feita uma mobilização, que sejam esclarecidos esses pontos. Não se está aí retirando qualquer valor do benefício do segurado do INSS. São os honorários que são devidos, que deveriam ser pagos de toda sorte, mas que, sendo destacado, como acontece nos processos judiciais, vai haver mais segurança nessa relação. Então é importante que os senadores sejam esclarecidos com relação a essa situação. A OAB está fazendo esse papel de esclarecimento para que todos possam tirar suas dúvidas e possam aprovar esse projeto que é tão importante para a advocacia previdenciária brasileira, mas também para toda a sociedade. Mudando de assunto, o Conselho Federal da OAB solicitou ao STF que o envio de julgamentos para o plenário virtual na Corte somente seja feito se houver a anuência dos advogados e advogadas do processo, sob pena de violação do direito de defesa. O ofício foi enviado após o tribunal retirar os julgamentos referentes aos atos do dia 8 de janeiro da pauta presencial. No documento, a OAB aponta que, diante da relevância e excepcionalidade das ações penais, ora em análise pela Corte, o julgamento presencial reveste-se de um valor inestimável em prestígio à garantia da ampla defesa, assegurando aos advogados a oportunidade de realizar sustentação oral em tempo real e, igualmente importante, possibilitando o esclarecimento de questões de fato oportunas e relevantes, bem como o uso da palavra. O ofício ressalta ainda que a histórica posição da ordem no sentido de que a definição pela modalidade virtual de qualquer ato judicial, incluindo julgamentos, fique a cargo das partes do processo. Por fim, a Ordem dos Advogados concluiu: reiteramos a posição institucional da OAB em contribuir com o julgamento célere e eficaz das ações sob apreciação da Corte, sem descurar das prerrogativas profissionais da advocacia no exercício da defesa técnica. O ofício na íntegra você pode conferir lá no nosso site, em oab.org.br.
A Ordem dos Advogados do Brasil defende que as ferramentas tecnológicas são muito bem-vindas, mas elas são bem-vindas para aproximar, mas jamais afastar o jurisdicionado e a advocacia do sistema de justiça. E é por isso que a OAB tem feito este levantamento sobre o funcionamento dos plenários virtuais e, principalmente, apontado que esta utilização do plenário virtual é uma prerrogativa da advocacia. Ela não pode ser coercitiva por parte da magistratura. Ou seja, o advogado, a advogada, querendo fazer uso da palavra sustentação oral na tribuna, na forma prevista no Estatuto da Advocacia, ele deve ter essa prerrogativa respeitada. E a Ordem tem feito este apontamento, tem tratado desse tema no STF, justamente para que nós consigamos trazer ainda mais respeito ao exercício profissional. Obviamente que, além desse diálogo, há uma outra ação feita pela Ordem no sentido de aprovar projeto de lei que garanta, através de legislação pátria, que o uso da palavra, a prerrogativa de sustentar oralmente, presencialmente, ela deve ser efetivada pelo advogado em todos os casos, ou seja, de modo que, se um processo está pautado pelo plenário virtual e a advocacia entender relevante a sustentação oral e o uso da palavra em tempo real, há de ser permitido sem que se possa fazer restrição a este importante meio de defesa do cidadão e da cidadã brasileira. A 24ª Conferência Nacional da Advocacia terá, entre os temas de destaque, a mulher no universo jurídico. O evento contará também com painéis voltados à jurisdição e direito penal, advocacia civil na prática, defesa das minorias, entre tantos outros. Você, claro, não pode perder. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. E eu não poderia deixar de convidá-los a participar da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um encontro grandioso, que reunirá mentes brilhantes com mais de 20 painéis simultâneos, 400 palestrantes renomados, espaço para debates abertos e a presença de grandes juristas de nosso Brasil. Estou ansioso para encontrá-los pessoalmente em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro. Portanto, não deixem de se inscrever em www.conferencia.oab.org.br e garantam seu lugar neste evento extraordinário. O Museu Histórico da Ordem dos Advogados do Brasil completou 20 anos, reunindo grandes feitos e uma coleção de histórias de personalidades da advocacia. O museu integra o roteiro de turismo cívico da capital. Em média, 1.700 pessoas visitam anualmente o acervo da OAB, que contém itens de valores históricos, como a mesa da funcionária Lida Monteiro, vítima de uma bomba endereçada ao presidente da OAB da época, Eduardo Seabra Fagundes. Há também a Caravela de Prata, uma homenagem da União Ibero-Americana de Agrupamento de Advogados, concedida ao advogado ex-ministro do STF, Evandro Lins e Silva. E tem mais, o museu conta com uma linha do tempo que descreve os fatos mais importantes que aconteciam na OAB e no Brasil. Documentos originais do impeachment dos presidentes Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff e Michel Temer. Uma ala dedicada às pioneiras na advocacia feminina, com destaque ao busto da primeira advogada brasileira, Esperança Garcia. Réplica das Constituições e Galeria dos Presidentes. A visita é aberta ao público de segunda a sexta-feira. Para agendamentos, interessados devem entrar em contato pelo telefone 61 2193 9606. Não perca esta oportunidade. O presidente da OAB Nacional recebeu a proposta de provimento da diversidade. A intenção é regulamentar a possibilidade de autodeclaração de orientação sexual e identidade de gênero no sistema da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe na entrevista. A proposta de provimento da diversidade ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ela visa reconhecer a advocacia por pessoas LGBTI+. De que forma que esse reconhecimento é feito? Possibilitando a autodeclaração dos sistemas da ordem,
possibilitando que no censo existam perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual. Nesse censo, inclusive, nós já temos as perguntas sobre identidade de gênero, estamos aí buscando as perguntas sobre orientação também, para que a gente tenha números e a partir desses números a gente possa buscar aí políticas classistas e políticas públicas para a advocacia de pessoas LGBTI+. A segunda parte é uma atualização do regramento que existe em relação ao nome social. Hoje, o nome social na OAB, ele segue um padrão antigo, que traz o nome civil e o nome social juntos. Então, isso traz uma série de constrangimentos para advogados trans. O próprio governo federal já anunciou que no novo RG Nacional vai constar somente o nome social. Então, a gente busca que a OAB também faça isso naquele cartão de identificação de plástico. Caso a pessoa precise usar o nome civil por algum motivo, a gente prevê que naquela brochura de papel o nome civil continue aparecendo. E o terceiro ponto é a regulamentação sobre a retificação de registro. O STF já permite a retificação de registro desde 2018, com a DI 4275 e o provimento 73 do CNJ, e a gente busca que isso também seja regulamentado dentro dos quadros da OAB para que a gente tenha uma padronização, porque hoje cada seccional faz de alguma forma e acaba gerando uma série de burocracias para os advogados que buscam esse serviço. Entreguei pessoalmente o pedido ao presidente Beto Simonetti. A gente entende que o provimento ele vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, vai ao encontro também do artigo 44, inciso 1 do próprio Estatuto da OAB, que define como finalidades da OAB a defesa da justiça social, dos direitos humanos, e além dos direitos constitucionais da igualdade e não discriminação, que já foram julgados inúmeras vezes pelo STF, os princípios de Yogyakarta, que são reconhecidos aqui no Brasil. O Brasil é signatário, dentre os princípios de Yogyakarta nós temos o direito ao trabalho. Então, nós esperamos que o projeto seja aprovado. Ele será designado um relator e ele será julgado no pleno. A gente espera essa aprovação e vamos trabalhar por isso. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. É rápido, não sai daí. Já está disponível o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, o Perfil ADV. Com a iniciativa, o Conselho Federal da OAB pretende conhecer a realidade de advogados e advogadas de todo o país. Querida advocacia, hoje eu venho aqui com uma excelente notícia. O Perfil ADV, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, está agora disponível online. E eu convido cada um de vocês a acessar o site perfiladv.oab.org.br e preencher o formulário que ajudará a traçar um retrato completo da nossa advocacia em todo o país. Este estudo é uma iniciativa fundamental para a Ordem dos Advogados do Brasil, pois ele nos permitirá conhecer em detalhes quem somos, nossas necessidades e os nossos desafios. Com os dados obtidos, poderemos desenvolver ações mais eficazes em defesa das nossas prerrogativas, melhorar também a infraestrutura que sustenta a nossa atuação e trabalhar incansavelmente para garantir o acesso à justiça para todos e todas no Brasil. Queremos te ouvir para melhor te atender. Não deixe de participar em perfiladv.oab.org.br. Contamos com todos vocês. A revista Justiça e Cidadania, edição de setembro, já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca um artigo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, sobre a reforma tributária. Confira. De acordo com Simonetti, em agosto o sistema OAB colocou em marcha movimento conjunto da classe pela sensibilização dos senadores da República acerca de alterações na proposta de reforma tributária em análise pelos parlamentares. A principal reivindicação da advocacia é a necessidade de se criar um regime diferenciado de tributação para as sociedades empresariais. A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados, poderia elevar a cobrança de imposto a 28%, aumento de quase 600% em relação à tributação do consumo atual. Para o presidente da OAB Nacional, o aumento inviabilizaria o funcionamento de diversos escritórios de advocacia e também de outras classes. Ainda segundo ele, existe um segundo ponto de preocupação que se refere aos repasses compulsórios do imposto sobre bens e serviços nos contratos vigentes. A OAB entende que deve haver uma previsão expressa que obrigue o destaque e repasse compulsório do IVA para o contratante.
Isso não apenas permite que os contribuintes repassem o ônus do imposto para o consumidor final, evitando cumulatividade, mas também mantém o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova contribuição. Por fim, Beto Simonetti conclui: a mobilização da OAB e de outras profissões liberais em busca de aperfeiçoamentos é essencial para garantir que a reforma atenda às necessidades de todos os setores da sociedade. A busca por uma tributação justa e eficiente deve ser o objetivo comum de todos os envolvidos na reforma tributária. O Senado tem agora a oportunidade de revisar e aprimorar o texto, garantindo que a reforma cumpra sua missão de corrigir disfunções e desigualdades, desburocratizar a tributação e alavancar o desenvolvimento econômico do Brasil. A matéria na íntegra você confere em editorajc.com.br. Acesse e fique por dentro. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra agora no quadro Giro ADV. Confira. A OAB Subseção de Codó, no Maranhão, teve uma importante conquista para a advocacia do município com a revogação da portaria que dificultava o acesso das advogadas e advogados aos delegados de polícia. E, além disso, a seccional maranhense também trabalhou em prol de outras prerrogativas da advocacia. A OAB Maranhão tem como um dos seus princípios de gestão a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados e advogadas. Assim, com a atuação forte, altiva, buscamos assegurar o atendimento dos advogados e advogadas da subseção Codó de toda a região aos delegados que ali atuam naquela cidade. Bem como tivemos a participação neste mês da Caravana Nacional de Prerrogativas da Advocacia atuando na capital e também interiorizando as atividades da Comissão Nacional, fazendo uma visita à subseção Caxias na Justiça Federal. Também, como um dos grandes avanços de gestão, foi a defesa por meio de desagravo público, desagravando assim os advogados que tiveram suas prerrogativas violadas no exercício profissional da advocacia. E realizamos no último mês de agosto um desagravo público na frente do Fórum Desembargador Sarney, buscando ali reparar advogados que tiveram suas prerrogativas violadas no exercício do Tribunal do Júri. Assim seguimos, construindo uma ordem cada vez mais forte, que luta dia a dia pela defesa dos advogados e advogadas maranhenses. A OAB em Pernambuco também trabalha em prol de ações de fortalecimento da advocacia. No município de Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, varas de trabalho estão em processo de fechamento. Quem conta mais é o presidente da seccional, Fernando Lins. Vamos ver. Nós estamos construindo a nova sede na subseccional do Cabo de Santo Agostinho para propiciar a advocacia de toda a região, um melhor local de trabalho, onde poderão contar com co-work, uma sala para realização de palestra, além de que também, naquelas localidades em que houveram fechamentos de comarcas, nós estamos abrindo salas de OAB para que a advocacia local não fique prejudicada. A abertura da 11ª Conferência Estadual da Advocacia Sergipana foi marcada pelo lançamento da nova sede da seccional. Na oportunidade, foi assinado o documento para a construção da primeira etapa da obra. O evento debateu ainda a influência positiva do uso da tecnologia no trabalho da advocacia do país. Eu não faria essa obra sem o apoio do Conselho Federal e, claro, o terreno que nós vamos edificar essa nova sede, ele foi doado pelo Estado de Sergipe. A gente vai ter um auditório moderno, um plenário moderno também. Vai ter mini auditórios também, com salas de reunião, salas de conferência. Teremos um co-work lá. Enfim, toda a estrutura da OAB e da Caixa vai estar contemplada nesse projeto. Está localizado no centro administrativo, próximo ao TRT, próximo ao TRE, Fórum do Ensino BES, Ministério Público, enfim, onde funciona de verdade o sistema de justiça aqui no estado de Sergipe. Quero dizer para toda a advocacia brasileira que a Ordem tem se empenhado em trabalhar na defesa permanente das prerrogativas. As prerrogativas da advocacia, ela é a defesa da cidadania, do cidadão brasileiro que tem a sua voz representada no judiciário através de um advogado ou de uma advogada. O seminário Sistema de Precedentes no Direito Brasileiro, realizado pela OAB Nacional, trouxe para discussão os temas inovações tecnológicas nos tribunais superiores e precedentes e aplicação de precedentes no sistema processual. O encontro foi aberto ao público. Um sistema que trabalha com inteligência artificial tem que, no caso, fazer jus a quem primeiro pensou
e quem primeiro pensou foi o ministro Atos, então há esse nome. E o que é que o Atos faz? Né? O que é que esse servidor, no caso, no sentido lá do computador, o que é que ele faz, o que é que esse robô faz? Ele, na verdade, trabalha com os acórdãos que chegam no STJ e também acórdãos que estão na nossa base de dados, ainda nos tribunais, que nós já temos convênio, para verificar questões que são seriais, questões que são de rotina. E ele não faz uma leitura literal, ele faz uma leitura de acordo com o contexto. Penso que boa parte dos problemas do Brasil se encontra justamente na falta de previsibilidade, de estabilidade nos julgamentos dos processos do Brasil. Quer dizer, queremos estabilidade. A sociedade brasileira necessita que o judiciário cumpra essa função pedagógica de dizer o seguinte: você brasileiro que se comportou de acordo com as leis do país, você que celebrou um contrato de acordo com as normas em vigor e de acordo mais ainda com a interpretação que os tribunais naquela época asseveravam sobre as leis de nosso país, você não será surpreendido posteriormente. Você terá direito à confiança legítima, né, nas decisões judiciais. O judiciário precisa cumprir essa função pedagógica de dizer: confie na minha interpretação do direito. Eventuais mudanças de interpretação, isso é bem possível que ocorra, não queremos o engessamento do direito em nosso país. Mudanças interpretativas não podem ser aplicadas de forma retroativa a interferir na esfera dos direitos das pessoas e dos cidadãos. Ora, temos uma norma constitucional, cláusula pétrea, que diz que nenhuma lei pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. A OABDF realizou mais um evento para explorar os impactos da tecnologia e inteligência artificial na redação jurídica. O evento contou com a palestra de Matheus Costa Ribeiro, reconhecido advogado que alcançou o mestrado pela Faculdade de Direito de Harvard e também foi aprovado para o Master of Business Administration pela Universidade de Stanford. Precisa ser capaz de criar novos empregos para que ela não destrua o tecido social. E o que esse estudo mostra é que, de fato, 40%, mais ou menos, do trabalho humano hoje, ele pode ser disruptado por AI e ele vai ser disruptado por AI. Em outras palavras, 40% dos trabalhos vão deixar de existir. Por outro lado, ele também projeta que o ganho de produtividade vai ser tão absurdo que as pessoas que, por exemplo, perderem seus empregos, elas, na verdade, vão ser realocadas e a humanidade como um todo vai explodir em produtividade. Porque o conceito aqui não é, antes eu fazia um trabalho que era Ctrl+C, Ctrl+V, agora o GPT faz. Agora eu estou sem emprego. Não, o GPT criou 10 novos empregos, porque agora uma pessoa que queria, sei lá, abrir um canal no YouTube, não conseguia, mas agora ela consegue, porque o GPT monta o script para ela, programa a câmera, faz todas essas coisas. Em outras palavras, um braço da economia novo surge. E os trabalhos que desaparecem são menores, menos volumosos que os trabalhos que surgem. Esse estudo especificamente foi conduzido por um professor com quem eu vou ter aula a partir de outubro, então estou bem empolgado. E ele basicamente pegou um esperto lá na aula que estava fazendo trabalho só com o ChatGPT. E ele transformou esse limão numa limonada, porque todos os acadêmicos estão enfrentando esse dilema hoje. Eu vou banir inteligência artificial? Bom, mas como é que eu vou verificar se aquele trabalho foi ou não foi? Então é uma regra que não tem como ser conferida e exigida, você banir a inteligência artificial. Do outro lado, você também não quer que as pessoas não façam nenhum tipo de trabalho você não quer abdicar de qualquer meio de verificação de conhecimento, com provas e por aí vai. E o que ele encontrou então ele usou essa oportunidade para fazer esse estudo. Ele dividiu a turma em 3 grupos. O primeiro grupo só podia trabalhar com inteligência artificial, especificamente com o ChatGPT, só com inteligência artificial. O segundo só poderia trabalhar manualmente e o terceiro poderia usar uma mistura dos dois. Na verdade, seria obrigado a usar uma mistura dos dois. E o curioso é que o terceiro grupo, ele performou muito melhor do que os outros dois. E o que performou pior foi o que só usou inteligência artificial.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na semana que vem. Até lá!